Bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Gente, o tema, só voltar aqui só para falar um pouquinho para vocês, o tema da redação, né, que foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Muito interessante, tá? Comecei a gravar vídeos de redações aí pra vocês também no site do G1, da redação do Enem de 2024, tá? Gente, a gente tem playlists aí de várias questões, tá? Espero que ajude vocês aí também. Pelo que até então, parece que o de 2024, a versão de 2024 não vai mudar, né? Como assim não vai mudar? Um modelo de questões, enfim, o Enem não vai sofrer, parece que não vai sofrer mudança o de 2025, até então, tá? Mas enfim, o que eu tô dizendo aqui pode ser que mude, enfim, né? Cada dia a gente vê várias coisas diferentes, porém, por enquanto a gente não tem notícias de mudança na estrutura, enfim, só pra deixar claro pra vocês, por enquanto, tá? Fiquem tranquilos, por enquanto. Vamos lá, vamos pra questão 46. Questão 46 do Enem de 2024, perdão, caderno azul, primeira aplicação. Ela descreve o seguinte, a gente tem dois textos, tem o texto 1, 2 e 3. O primeiro, ele descreve sobre o Chile, né, ó, sobre o terremoto. O terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Terremoto de magnitude 5,9 atinge, enfim, né? Então a gente tem aí o texto 1 descrevendo sobre um terremoto que atingiu o Chile, né? O texto 2, um tremor de terra de magnitude de 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte. No interior do estado do Amazonas, o abalo é a magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca. Enfim, tremor de terra de magnitude de 4,8 é registrado no interior do Amazonas. E a gente tem o texto 3, que descreve sobre os moradores que usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo, que as atividades foram registradas na cidade de Júlio Mesquita e Guaimbé, né, e tiveram magnitude de 3,0 na escala de Richter, né? O que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Enfim, da questão também de São Paulo. O comando da questão, tá? Esse é o comando, tá? Eu gosto de destacar para vocês que é o principal da questão. Enfim, o que a questão tá pedindo, né? E a gente tem uma questão claramente de geografia, né? Enfim, dessas questões aqui. O Enem, ele gosta muito de questões assim sobre essas questões geológicas, né? Aqui claramente a gente percebe que é uma questão geológica de geografia, né? Enfim, aí ele destaca, né, o que? As diferenças entre os eventos geológicos retratados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação ao que? Então, olha só. A. Planícies costeiras. B. Bacias continentais. C. Zonas de subducção. D. Áreas de denudação. Ou E. Vertentes escarpadas. Pausem o vídeo. Tenta fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai ser zonas de subducção. Por quê? Reparem que são locais diferentes, tá? Isso é importante, são locais diferentes. Vão ser regiões aqui onde placas tectônicas vão se deslizar, tá? Abaixo de outra, resultando aí atividades sistêmicas e vulcânicas, tá? A gente tem proximidade de placas, né? Tremor, tá? Ó, tremores. Viram? Então, a gente percebe que são coisas de distintas posições geográficas. O que isso acontece? Que está muito ligado ao quê? A essas zonas de subducção. O que seria isso? Ser exatamente, né? Zonas, né? E regiões de uma placa tectônica vai deslizar por baixo de outra. Então, não é planícies, bacias, áreas de desnudação, nada disso. Por esse motivo aqui, a nossa resposta correta vai ser a letra C, né? Ó, tremores, né? Tremor, atingiu no terremoto. Então, tá muito ligado às zonas de subducção. Tá certinho? Beleza? Por esse motivo,
Alternativa correta, letra C, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão 47, né, que descreve pra gente o seguinte, ó. Tal qual no exército não se compreende um efetivo composto apenas de oficiais. Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliares em número suficiente e com preparo adequado, constituído pelas enfermeiras de saúde pública, educadoras ou visitadoras sanitárias, técnicos de laboratório, inspetores ou guardas, para não falarmos no pessoal burocrático não especializado. Enfim, a pergunta é a seguinte, ó. No texto dos sanitaristas atuantes na década de 1920 e 1930, veicula uma mensagem caracterizada pelo quê? A. Higienização moral. B. Imposição eugênica. C. Assimilação cultural. D. Hegemonização identitária. Ou E. Hierarquização profissional. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? 47 é, tá? Por que é? A gente tem uma hierarquia, tá? Se você for analisar o texto, né? Tal qual no exército, não se compreende o efetivo composto de apenas oficiais, ou seja, não tem apenas os oficiais, né? A gente vai ter lá os cabos, enfim, o sargento, né? Enfim, depende da classe, tá? Que exército é muito específico, depende de qual classe, tá? E de qual tipo de exército, enfim. Porque tem marinha, tem forças armadas, tem a marinha, enfim, tem aeronáutica, né? Então, assim, tem hierarquia, tá? Ó, também na saúde pública, ele destaca que tem os técnicos, ou seja, se você for analisar na saúde pública, tem o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, os assistentes, né, os acessos, né, perdão, que vão nas casas, né, enfim, tem toda uma hierarquia, tá? Aí ele destaca, né, assistido pelos auxiliares, enfim, laboratórios, né? Se você for um hospital ele tem farmácia, ele tem laboratório, ele tem a parte da cozinha, que tem o quê? Os nutricionistas, tem a parte da limpeza, enfim. Gente, um hospital ele é enorme, assim como escolas, enfim, vários outros lugares, né? Aqui não é só questão de exército, saúde, enfim. Vários lugares, tem vários setores, até nas igrejas, enfim, por aí vai, a gente tem várias ordens, né? O texto, ele quer saber, na década de 1900, aqui o comando tal, na década de 1920, enfim, trouxe uma data, mas ele quer saber a mensagem caracterizada. O que seria isso? Então, ó, higienização moral não, né? Não destaca a questão da higienização moral. Imposição eugênica também não. Assimilação cultural, muito menos, né? Aqui não descreve de uma cultura, e sim de uma hierarquia, né? Ele destaca que tem técnicos graduados, enfim, guardas, enfim, não trata cultura e muito menos hegemonização identitária. Pelo contrário, está separando as profissões, né? Os guardas, os técnicos, enfim, pessoal burocrático, não especializado, enfim, várias coisas, né? Então, ele não está destacando só a questão, muito menos a questão de hegemonização identitária. É claramente uma hierarquia. Por quê? Porque ele destaca que cada um tem sua função, né? Ó, que no exército não tem apenas oficiais, na saúde pública não tem apenas os técnicos graduados, ou seja, que tem várias pessoas, né? Os enfermeiros. Realmente, gente, se você for analisar, né, a equipe multiprofissional, pega um hospital, por exemplo, é extremamente importante. Não só hospital, tá? Se você for pegar também a questão de PSF, por exemplo, né? É claro que alguns, infelizmente, ainda não tem fisioterapeutas que também fazem parte dessa equipe. Se você for pegar no hospital, você tem psicólogos, você tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, você tem os médicos, você tem a questão do auxiliar administrativo que trabalha na questão de agendamento de exames, você tem desde a nutricionista, da funcionária da limpeza, que é extrema importância. Enfim, gente, você tem uma equipe multidisciplinar, multiprofissional mesmo, e de extrema importância. E assim, é importante a gente valorizar o trabalho de todo mundo, tá? Porque até, se você for analisar, né, desde a nutricionista, que é importante para uma boa nutrição do paciente, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, e principalmente a questão dos funcionários da limpeza, todos eles são de extrema importância.
todos os profissionais são importantes. Então, essa questão é interessante para destacar aqui. Essa questão da hierarquização, que tem uma hierarquia, né, mas nos leva à reflexão de que tudo na vida é importante, né? Todos os profissionais são importantes. Eu esqueci de falar do fono também, tem o fono, também fonoaudiólogo, enfim, vários profissionais, tá? O terapeuta ocupacional, enfim, gente, muitos. O assistente social também, que é de extrema importância, e é uma figura que precisa ser implementada em muitos lugares, tá? Porque, gente, se você soubesse a importância do assistente social, assim, principalmente para as pessoas carentes, nossa, é extrema. O advogado, por exemplo, né? Tem advogados que podem atuar em causas, né? Enfim, gente, todas as profissões são importantes, tá? Todas, sem distinção. Então, enfim, a questão ela vem tratar disso, da hierarquização, porque ele destaca sobre os graus, né, de profissões aqui inseridas. Por esse motivo aí que vai ser a letra E, tá bom? Então tá, né? Vamos lá, vamos para 48. A questão 48 é interessante. Ela descreve sobre a questão do rompimento da barragem de Mariana, né? Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e seu espaço vivido. O rompimento... Enfim, eu já tô lendo o comando da questão. O rompimento da barragem do Fundão levou... vou ler a questão, tá? O rompimento da barragem do Fundão levou muito consigo a lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, Minas Gerais, mas não somente, né? Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes, ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades e deixaram para trás os resquícios da vida que tiveram até 5 de novembro de 2025. Nada jamais seria igual. Enfim, a pergunta é a seguinte, né? Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e seu espaço vivido. O que? A. Flexibilização de parâmetros ambientais. B. Consolidação de identidades regionais. C. Fragilização de vínculos afetivos. D. Supressão de práticas exploratórias ou recuperação de tradições ancestrais. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Não precisa nem de... Enfim, se você for analisar, a questão ela é muito delicada, tá? Claramente aqui a resposta é C, tá? Fragilização de vínculos afetivos. Por quê, gente? A gente está destacando... A gente não, né? Eu não. O texto, a questão... Está destacando uma tragédia, gente, né? Infelizmente, algo grave que aconteceu na região de Mariana, né? Destruiu vidas. Quando você... Por exemplo, quando uma pessoa te decepciona, você não confia nela mais, né? Ou seja, quando você machuca, o que você fica? Quando algo é quebrado, você não fica frágil, né? A fragilização aqui, você fica frágil, gente. Por quê? A gente tá... Esse texto, ele tá tratando de uma tragédia, né? De uma tragédia, de um desastre. Vidas foram perdidas, enfim, não pode voltar atrás, né? Por mais que você tente, houve uma tragédia e não pode negar isso. Ah, vamos culpar todo mundo? Vamos culpar a Vale? Vamos culpar... Enfim, tragédias infelizmente acontecem, tá? São algo assim que é irreparável, né? É a mesma coisa, desastre com chuva, você vai culpar quem? O tempo? Deus? Enfim, tem coisas que fogem, você não pode culpar Deus, coisas assim, tem coisas que fogem da humanidade, né? Não é a humanidade que é culpada, não é Deus que é culpado, o universo, enfim, chamem como quiser. Aqui, tragédias, pelo caso aqui da questão, houve uma tragédia, né? Beleza, vamos voltar aqui o foco. Flexibilização dos parâmetros ambientais. Tem flexibilização? Não. Como que você pode prever algo ambiental, né? Você pode prever se vai chover amanhã, pode tentar prever. Mas, gente, tem coisas que não cabe ao ser humano prever e tá longe, até mesmo a ciência não consegue, não tem a capacidade suficiente, igual, né? Desastres que acontecem, queda de avião, por exemplo. Coisas assim, que fogem da realidade humana. Então, não é flexibilização. Consolidação de identidades regionais? Não pode ser consolidado, né? Houve a tragédia. Enfim, superação de práticas, supressão não, recuperação piorou muito menos. Recuperação de tradições ancestrais. Gente,
Tem coisas aqui que, infelizmente, né? Os seres humanos erram, né? Aqui no caso, quando a tragédia, assim, né, que acontece, tem coisas que são irreparáveis. Não se pode recuperar, né, tradições ancestrais. Aqui no caso, por exemplo, um patrimônio, uma igreja que foi destruída. Como que você vai recuperar isso? Tem bens lá que a lama levou, enfim, casas, pior, vidas, que você não pode trazer de volta. Não tem como, o ser humano não consegue trazer de volta. É assim, irreversível. A questão, ela trata de uma tragédia que foge da questão humana, que o ser humano não pode recuperar. Foi uma tragédia, certo? Então, por que fragilização dos vínculos afetivos? Que vínculos afetivos todos? O ser humano se torna frágil diante de uma tragédia. E quem não se torna, né? Todos nós seres humanos, né? Por exemplo, quando morrem parentes, morrem pessoas, enfim, que acontece algo trágico, o ser humano se torna frágil. Isso é do ser humano, né? E vínculos afetivos pensa nos familiares que perderam seus entes queridos, né? A confiança com as empresas, né? Poderia ter acontecido com a Vale, infelizmente, poderia ter acontecido com qualquer outra empresa também, né? Por negligência, enfim. Não tô aqui para culpar ninguém, longe de mim, longe de, né? Enfim, somos seres humanos, ninguém pode julgar ninguém, tragédias acontecem. Mas aqui no caso da questão, por que a letra C? Por que a fragilização dos vínculos afetivos? A confiabilidade muda, né? O medo, o receio, tudo, né? Se você for analisar, os parentes das vítimas se tornam frágeis, né? Eles vão ter medo de pensa, numa cidade que acontece uma tragédia, né? Igual no caso do rompimento da barragem. Qualquer barulho de sirene, enfim, qualquer som, pensa nessas famílias que perderam seus entes queridos. Eles vão se tornar frágeis, né? Vínculos afetivos de quê? De tudo, de confiança, de afeto na questão emocional, enfim, né? É a letra C, por quê? Porque se trata de uma tragédia. Quando acontece uma tragédia, é claro que as pessoas ficam frágeis, né? É claro que os vínculos afetivos mudam. Quer um exemplo? Se uma pessoa briga com você, por exemplo, se ela te trai, você desconfia, né? É algo inevitável, né? A confiança, a quebra de confiança. Enfim, aqui a fragilidade Por quê? Porque essas pessoas vivenciaram uma tragédia, tá? Espero que a minha explicação, né? Sou ser humano, enfim, eu erro tudo. Mas espero que dê pra vocês entenderem mais ou menos o raciocínio, né? Do que a questão quer dizer aqui. Fragilização dos vínculos afetivos. Por que a letra C? Porque estamos diante de um tema de uma tragédia. Vínculos afetivos aqui no caso é sobre tudo, sobre as famílias, sobre os sentimentos, as famílias dos entes queridos que perderam esses entes queridos, sobre a confiança, né, enfim, com as empresas, com a cidade, enfim, com tudo, porque é uma tragédia, né, com a questão ambiental, enfim, com tudo, né, e tem essa questão que afeta o vínculo afetivo justamente por conta disso, né, a gente tem famílias, perdas, né, quando você tem uma tragédia aqui, no caso, principalmente uma tragédia específica, de um desastre, enfim, você tem aí perdas, né? Uma fragilização. Não tem como a pessoa voltar à mesma, não tem como uma família, né? Essas pessoas, como é que você vai recuperar? Por mais que você tente, né? Como é que você vai recuperar o dano emocional causado nessas famílias, né? Gente, toda tragédia é algo irreversível, né? Então, assim, diante de uma tragédia, há sim uma fragilização, né? O ambiente não volta a ser o mesmo, as pessoas, o vínculo, enfim, o psicológico não volta a ser o mesmo. Que é um exemplo. É claro que toda tragédia é tragédia e todas têm que ser olhadas com carinho, com atenção, com respeito, né? A pandemia, por exemplo, né? Foi algo assim, uma tragédia, né? Se você for analisar. E ninguém mais é o mesmo depois da pandemia. Se alguém disser que é a mesma pessoa, tá mentindo, né? Diante de tanta coisa que o ser humano vive e viveu, não tem como você voltar ao mesmo, né? Mesma coisa, não tem como você entrar, Heráclito, né? Entrar no rio e ser o mesmo. Nem as águas do rio é a mesma, nem a pessoa que entrou no rio é a mesma. Por quê? Porque são águas diferentes, né? Enfim, não tem como. Diante de uma tragédia, não tem como a pessoa voltar a ser a mesma. A mesma coisa aqui na questão.
se torna frágil, sim, porque houve uma tragédia. E tem coisas que, não, infelizmente, não podem ser reversíveis, né? Tanto sentimento, a questão sentimental, a questão da perda patrimonial, enfim, tudo. Né? Até o ambiente não é mais o mesmo, né? Infelizmente, né? Aqui não é só para destacar para vocês, enfim, tudo, pandemia, tragédias, principalmente coisas ambientais, assim, não tem como dizer que vai voltar a ser a mesma coisa, porque infelizmente não vai, né? Então, tá, gente, essa aí foi a questão 48, né? Vamos para a questão 49. Mesma coisa, uma coisa boa, não tem como você estudar para o Enem ser a mesma pessoa. Por quê? Isso não é uma tragédia, tá? Mas aqui no caso, você adquiriu conhecimento, isso é algo que ninguém vai tirar de você, né? Enfim, tanto para coisas ruins ou para coisas boas. O ser humano vai evoluindo, né? Então, isso é importante, né? Enfim. Questão 49, vamos lá. Ela descreve o seguinte pra gente, ó. Com a proximidade do final do século XIX, aplicam-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas eram utopias, talvez uma das mais evidentes que tenha se concentrado nas potencialidades da nova ciência com suas invenções e projetos, não é por mera coincidência que a agenda do país tenha sido tomada pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e com ela o telégrafo, o telefone, o cinematógrafo. Na área dos transportes, o trem a vapor é substituído pelo elétrico, que assiste a entrada do automóvel até o aeroplano. Beleza. A pergunta é a seguinte: no Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados a o quê? A expansão estratégica do imperialismo, B, a ascensão gradual do mercantilismo, C, a laicidade da educação, D, retomada do absolutismo ou é visão republicana da nação? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aí de uma visão republicana. Mas por que a correta é a E e por que não são as outras, né? Primeiramente, a gente tem um texto, né? Ele quer saber, no Brasil, os eventos descritos ganharam conotação política ao serem vinculados ao quê? Então, a gente tem um texto, né, da proximidade do final do século XIX, enfim, sobre a evolução das coisas, né, ó. Sobre o telégrafo, telefone, cinematográfico, enfim, muitas coisas, né? Desde o trem a vapor, ao elétrico e a assistente entrada do automóvel, o aeroplano. Então, a gente tem uma visão republicana da nação, tá? Por que não são as outras? Por que não é uma expansão estratégica do imperialismo? É importante a gente saber do surgimento do imperialismo, a questão da tecnologia vem depois, tá? Se você for analisar. A notação aqui dessa visão não é a visão política do período do imperialismo, tá? Veio depois, tá? Veio mais com essa visão republicana, então tem que tomar cuidado para não confundir. Por que também não é a B? Por que não é a ascensão gradual do mercantilismo? O conceito do mercantilismo, tá? Vai buscar um cenário favorável, enfim, mas não se aplica ao final do século XIX, tá? Tem uma data específica, século XIX, que está ligado à questão republicana, não é nesse período. A cidade da educação também não faz sentido, né? Retomada do absolutismo, muito menos, né? Se for analisar a retomada do absolutismo, é o poder nas mãos de uma só pessoa, do imperador. Enfim, nada a ver, tá? Com uma visão republicana. Nada a ver com a questão aqui. Né? A gente tem aqui uma visão republicana da nação. Uma visão republicana, como assim? Né? Uma mudança aí, né? Principalmente na questão tecnológica, uma mudança de visão, enfim, né? Da tecnologia, né? Telégrafo passou a ser telefone, enfim. A gente tem uma mudança, né, republicana. A gente tem uma mudança na questão tecnológica também, nesse cenário de evolução, né? Nos outros períodos fica algo mais vago, tá? Não é, né, durante essa questão do século XIX. Por esse motivo que não são as outras, tá? E sim uma visão republicana da nação. Portanto, nesse período, nessa data, né, que já é uma visão republicana da nação, de tecnologia, a gente tem essa mudança. Por esse motivo aqui, né, desse contexto histórico, né, que é uma questão de história, a resposta correta, a letra E, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês, viu? Bons estudos a todos e um abraço para vocês.